Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero desejar um ótimo fim de semana para todo mundo, que todo mundo possa curtir, descansar e aproveitar. E para quem for rubro-negro, que nem eu, que a gente possa ver o nosso Mengão, mais uma vitória incrível, né? O Flamengo está vivendo um momento assim sensacional e a gente tem que dar aquela moral, aquela torcida para o nosso Mengão, né? Bom, o motivo aqui desse vídeo, eu não sou muito de gravar vídeos não, mas eu acho que às vezes eu preciso compartilhar algumas questões profissionais, ou desabafar, ou compartilhar, e às vezes até a opinião de quem vem de fora e de quem não é da área é significativa, é importante, né? Acontece que eu estou num dilema profissional que já me acompanha há muito tempo. Todo mundo sabe que fotografia, em fotografia, tudo é muito caro, né? Equipamento, tudo é muito caro, né? Não existe a regra, não existe a meia boca, não existe meio termo. Ou o equipamento é bom e caro, ou é barato e é vagabundo. Então não tem meio termo. Mas a Canon, que é a marca que eu uso, da câmera, lente e tudo mais, ela conseguiu quebrar essa barreira, ela conseguiu quebrar essa regra. Ela tem um produto que é extremamente bom e ao mesmo tempo extremamente vagabundo, né? E isso me deixa numa aflição enorme e eu preciso dar uma solução para essa situação. Eu vou explicar para vocês. É, Associado, acoplado à minha câmera, eu uso uma lente famosíssima entre os profissionais da área. É uma lente super profissional. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma lente 24-70, né? É uma lente da linha profissional da Canon, a lente L, né? Quando a gente tira aqui o parasol, ó, tá vendo esse friso vermelho aqui, ó? Esse friso vermelho aqui, ó, significa que essa lente aqui é top, 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 entendeu? É a linha profissional mesmo. É uma lente caríssima, entendeu? Essa lente aqui é a mais importante hoje no meu trabalho, que eu só uso ela realmente em trabalhos de extrema relevância, trabalhos muito importantes, trabalhos que exigem uma qualidade ótica é, ilimitada, entendeu? Eu não posso confiar num trabalho, o importante, numa lente com uma qualidade ótica, com uma nitidez meia boca, não posso. Então, além do que, às vezes, em determinados ambientes de pouca luz e coisa e tal, a gente precisa de uma lente que tenha nitidez e seja uma lente clara, uma lente que entre bastante luz, né? Eu estou sendo um pouquinho técnico aqui, mas eu acho que todo mundo vai entender, né? Que eu estou falando não só para profissionais, mas também para o público em geral, né? Então, assim, essa lente aqui, ela é uma lente dos sonhos. Eu levei aí uns 3 anos trabalhando, juntando grana, para conseguir comprar essa lente aqui. Essa aqui é uma lente 24-70, 2.8 de abertura, 24-70 de distância focal e é da linha L. Essa lente aqui é a 24-70, a famosa 24-70L, entendeu? Mark II, ou seja, a segunda geração dessa lente aqui. A Canon em 2002 ela fez a versão 1 e, se eu não me engano, foi em 2012 ela fez essa versão aqui, que é a versão 2, que até hoje é fabricada e até hoje é comercializada pela fábrica. E mais recentemente ela está sendo substituída pelas novas lentes das câmeras RF, né? Então, assim, resumindo, essa lente aqui, ela no mercado hoje está custando em torno de 12 mil a 15 mil reais. Isso mesmo. Essa lente aqui, só essa lente aqui, custa entre 12 e 15 mil reais. Não é pouca coisa não, gente. É muita grana, né? Mas ela, apesar de ter a qualidade ótica incrível, um acabamento profissional, uma rigidez, ela tem um problema sério de engenharia. Ela tem um problema sério de engenharia que todos os fotógrafos, que se já não tiveram problema com ela, vão ter alguma vez. E hoje eu tive 3 vezes problema com ela. Porque ela, durante o uso, quando a gente vai fotografando, vai trabalhando, ela
apresenta um problema de comunicação do diafragma, né, do elemento dela, com a minha câmera. E aí para o trabalho, ela para de fotografar, ela para de registrar, né, ela trava a máquina toda. E isso é um problema recorrente, chamado erro 01. Esse problema é muito recorrente nessa lente aqui e numa outra lente chamada 24-105. É uma lente, também é uma outra lente muito boa. E essas duas lentes têm esse problema de engenharia, que é um cabinho de comunicação, é um fio, como se fosse um fio, né, de comunicação, que ele se parte dentro dessa lente. É um problema de engenharia mesmo, porque em lentes mais antigas que eu tenho, até, nunca tive esse problema. Mas essa lente, que é extremamente cara, tinha que ser extremamente durável, ela apresenta esse problema, né? E só para tu ter uma noção, acabei de pegar ela na assistência. Cada vez que eu levo na assistência, é negócio em torno de R$1.000 para consertar. Imagina a situação, R$1.000 para consertar uma lente. Então, não é fácil, não é brincadeira não. Então eu estou num dilema, porque eu não sei se eu vendo essa lente e pego uma outra similar, de outra marca similar, mais barata, mas que pelo menos me garanta um pouco mais de durabilidade, uma lente Sigma, por exemplo, ou se eu vendo ela e pego a primeira geração dela, que essa aqui é a Mark II, né? Então, como eu disse, tem uma versão anterior dela que é a Mark I. Ou se eu pego a Mark I, entendeu? Usada, entendeu? Compro aí no mercado de usados e passo a usar. Os técnicos me dizem que a Mark I, que é a versão anterior dessa lente, não apresenta tanto problema. Ainda assim apresenta, mas não tanto problema quanto essa segunda versão aí, né? Ou se eu vendo, né? Então, assim, a minha dúvida é se eu continuo com ela e vou consertando na medida que for dando problema, ou se eu vendo ela no mercado de seminovos e troco por uma outra similar, de marca genérica, uma Sigma ou uma Tamron, que também não é barata, ou se eu pego uma versão anterior a essa lente mesmo, né, dessa marca Canon, uma Mark I, 24-70 Mark I. Tudo isso aí, a minha dúvida, né, a minha aflição é porque eu gosto muito dessa lente. Porra, cara, os melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida foram com essa lente, né? Mas também os maiores decepções da minha vida foram com essa lente, porque no meio do trabalho ela quebra, e aí eu tenho que substituir por uma outra similar. Eu sou obrigado a levar na mochila, pelo menos, além dessa, em uso, mais umas duas lentes diferentes, que é para poder cobrir a necessidade de caso ela quebre, ou seja, mais peso, mais riscos, né, de ficar andando com muito equipamento na rua, por aí. Mas eu gosto muito dessa lente, eu gosto muito dela. Eu não queria me desfazer, mas eu estou nesse dilema, cara. Se eu vendo essa lente, se eu troco por uma outra similar ou da mesma marca, eu não sei que e tudo isso envolve, cifras, cara. É grana, muita grana, entendeu? Então eu não posso dar nenhum mole, porque senão eu vou estar perdendo dinheiro, entendeu? Como eu já te falei, uma lente dessa nova na loja tem em torno de 13, 14 mil reais, já vi até 15 mil reais. E essa lente aqui, ela está extremamente nova, olha só, está brilhando, está como se tivesse saído da loja agora, saído da fábrica, tá? Todos os contatos estão brilhando, nitidez total. A lente está impecável. O problema, eu sei que ela daqui a um ano, daqui a uns 7, 8, 9, 10 meses, um ano, ela vai me apresentar o problema de novo. Eu tenho que encontrar uma solução. E agora, José? E agora? O que eu faço? Cara, comenta aí. Se você leu, se você assistiu esse vídeo aí até o final, comenta aí o que você acha. O que eu devo fazer. Queria a sua opinião também. Tá bom? Valeu, galera. O vídeo ficou um pouquinho longo, não é muito normal, mas eu acho que é bom para todo mundo conhecer um pouco dos bastidores aqui, do que o fotógrafo enfrenta no dia a dia. Beijão aí.